Fala, mamorense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar o seu like, agradeço demais. E vamos lá, galera, falar aqui sobre o sorteio da Libertadores, uma informação sobre o Paulinho, que está muito próximo da sua volta. Mais uma informação que foi colocada hoje. Leila Pereira disparando contra o diretor do São Paulo. O clássico já começou, né, galera? O clássico é amanhã, às 9 da noite, mas ele já começou com tudo que está sendo falado. Como eu falei pra vocês, falar aqui os grupos da Libertadores da América. E a Leila Pereira falou sobre reforços, isso mesmo, ela falou sobre o Nino e sobre o Fabinho. Trago essas informações pra vocês e o que eu acho disso que ela falou ontem lá no Paraguai, no sorteio da Liberta. Lembrando que assistir filmes e séries e todos os campeonatos pelo mundo afora, galera, vai no primeiro comentário na descrição, chama o pessoal, você faz o teste na hora no seu celular e no seu televisor, você vai acompanhar tudo do mesmo lugar, reta final dos campeonatos da Europa e também o Brasileirão, que é o mais importante amanhã, claro, São Paulo e Palmeiras. Lembrando, esse jogo no Morumbi, tá, galera? Pra quem tá perguntando por que o São Paulo não tá reclamando do gramado, é porque o jogo é no Morumbi dessa vez. Bom, primeira coisa, pessoal, o Paulinho, a informação que sai hoje da Camila Alves é que o Paulinho ainda sente um incômodo, mas não é aquele incômodo nem próximo do que ele vinha sentindo nos últimos 2 anos. É porque o Paulinho teve que fazer um enxerto na sua canela, porque ele jogava com muitas dores, então ele tem um incômodo normal de quem está um tempo parado. E segundo os médicos, essa dor vai passar conforme ele for jogando. Lembrando que ele está na 4ª etapa de 5 para voltar a atuar, então ele já está fazendo trabalhos no campo, tudo. A última parte é soltar ele para fazer os trabalhos juntos com os seus companheiros. Mas estão colocando que ele ainda vai sentir um certo incômodo. Repetindo mais uma vez aqui, essa lesão do Paulinho é uma lesão rara, difícil um jogador ter esse tipo de lesão. Eu acho que é aquele tipo de lesão que cada hora tem uma surpresa, mas o cronograma não foi alterado, apenas estão colocando que o Paulinho pode ainda sentir algumas dores e com o tempo, por estar muito tempo afastado. Se a gente for pensar bem, o Paulinho tá jogando com esse problema, ele já joga desde o Atlético, assim. Então nós estamos falando de 2 anos. E ele está 8 meses parado. Então não tem como, aumentando a carga dos treinos, ele não sentir incômodos e dores. Isso é uma coisa normal. Estamos aguardando a sua volta, Paulinho. Ele que tem contrato de 5 anos, né, galera? O contrato do Paulinho é bem longo, ainda faltam quase 4 anos de contrato. A gente espera que ele consiga dar esse retorno pra gente. Eu esqueci de falar na apresentação do vídeo. O Alejandro Domingues, eu não posso colocar aqui porque vão dar direitos da Conmebol. Ele falou em português, ele tava falando lá, nossa, mas como falou ontem, quem tava aqui em live ontem comigo, meu Deus do céu, o cara falou, eu sei lá, acho que uns 35 minutos ele não parou de falar. Mas dentro dessas coisas que ele falou, ele chegou uma hora, o Alejandro Domingues, em português, falou: o fair play financeiro está sendo introduzido. E falou que isso está sendo implementado para que os times paguem seus jogadores, seus funcionários em dia, para que recebam religiosamente em dia. Então ele claramente está mandando um recado em português para algum time. Quem está participando da Libertadores? Palmeiras? Será que foi pro Palmeiras o recado? Pro Flamengo? Mirassol, não, paga em dia também. Cruzeiro, talvez. Corinthians? Que deve só um pouquinho, bem pouquinho os caras devem. Então, Alejandro Domingues mandando um recado direto para o Corinthians. Essa foi demais. O cara descobriu quem é o Seu Madruga do futebol brasileiro. O cara falando espanhol o tempo todo, daqui a pouco, pá! Em português, mandando um recado. Olha, vou te falar, a fama chegou lá, hein? Só a fama do acesso negado não, já descobriram outra aí, que é o não pagador. Leila Pereira mandou um recado para o Rui Costa, falando que os caras, eles são histéricos, gritam, ficam reclamando de tudo, que o futebol não pode ser dessa forma. O Anderson Barros ontem também acabou retrucando. E aquele negócio, gente, vamos gritar de lá, vamos falar daqui, eles estão pressionando. O Abel falou depois do jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras foi muito prejudicado no Brasileirão no ano passado depois daquele jogo, e é verdade. E a Leila mandou logo que o diretor é histérico, os homens são histéricos, estão gritando no futebol e tal. Ela gosta de provocação, mas o clássico vai ser bem quente. Lembrando que quem vai apitar o jogo é o Anderson Daronco. Outra coisa importante que a Leila falou, ela foi perguntada sobre o Nino, jogador do Zenit, e ela falou, depende
do Zenit. Depende do Zenit, o Palmeiras já foi atrás, já conversou com o empresário, o jogador já sabe da procura do Palmeiras, e ela disse que depende mais do clube russo, então se depende do clube russo não dá pra gente saber nada, gente, porque o Zenit é uma caixinha de surpresa, cada hora eles acham uma coisa, eles podem cismar depois do campeonato russo que tem que vender o Nino para outro time, ou que tem que manter ele lá, ou eles podem pedir mais dinheiro, então por isso que o Palmeiras tem que se precaver e já ter um outro zagueiro se quiser contratar. Temos que voltar a ressaltar, o Murilo voltou a jogar muito bem, o Murilo voltou a jogar um grande futebol, está retomando, ele que teve uma fase bem ruim, pode ser isso, né, de saber que vai chegar outro cara, então ela falou isso sobre o Nino. Sobre o Fabinho, ela disse que não procurou, que não tem interesse no Fabinho, do Al Ittihad, a gente sabe da procura do Palmeiras, e é óbvio que ela não vai... Como se trata de um pré-contrato, galera, ela não pode dar pistas, né? Ela vai chegar e falar, por exemplo, o Nino não. O Nino você tem que chegar lá e pagar. O Fabinho, ele tá faltando 3 meses para acabar o contrato dele. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil. Qualquer um. Então ela não quer chamar atenção se ela for falar, não, realmente eu estou lá, propus um pré-contrato pro Fabinho. Aí o outro time pode ouvir isso, ficar sabendo e tentar só tumultuar, como o Palmeiras e Flamengo vem fazendo nos últimos tempos. Palmeiras em 2023 fez uma proposta pro Bruno Henrique, proposta enorme lá pra ele que estava com o contrato acabando no Flamengo. O Flamengo teve que pagar um valor absurdo para ele renovar o contrato, e aí o Flamengo tumultuou na época do Dudu e assim sucessivamente. Então ela fala que não quer tal. A gente sabe que as prioridades do Palmeiras para volante são Danilo e Fabinho, nenhuma das duas são fáceis. O Danilo, então, agora, depois que ele vem jogando, ele, legal, né, na rede social, o Danilo falando que foi excelente voltar ao Allianz Parque, ficou muito feliz em ter atuado lá de novo. O Danilo já entregou que gostaria muito de estar no Palmeiras, mas eu entendo também que não é uma negociação fácil agora. Ah, mas o Botafogo tá quebrado, chega lá com 18 milhões de euros e leva. Não vai ser assim, galera. Ele tá indo pra seleção brasileira, o Danilo tem uma chance de ir pra Copa do Mundo. Se ele for pra Copa do Mundo, o Botafogo vai vender por um valor bem maior daqui a 3 meses, um pouquinho mais do que isso, então não é fácil. E o Fabinho, esse negócio do pré-contrato, vamos aguardar, lembrando que isso é tudo lá pro meio do ano, tá, gente? Então tem muita coisa pra acontecer ainda em termos de negociações. Grupo do Palmeiras da Libertadores, impressionante. No ano passado, o grupo do Palmeiras foi Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal e o Bolívar. E esse ano, o grupo será Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal, os mesmos. Só mudou que agora entrou o Júnior Barranquilla da Colômbia. Então, incrível como o Cerro Porteño já caiu no grupo do Palmeiras nos últimos anos, acho que umas 4 vezes. É o time que o Palmeiras mais enfrentou. O Palmeiras tem problemas com o Cerro Porteño, nós sabemos do que, né? Das ofensas lá dos torcedores, a gente espera que isso não aconteça. Mas o grupo está definido. O pior grupo foi o grupo do Cruzeiro, como vocês podem ver aqui na tela, pra vocês darem uma olhada em todos os grupos, para quem não viu. O Estudiantes caiu no grupo do Flamengo, o grupo de São Paulo não tem, porque eles não estão na Libertadores, então vai ficar em casa assistindo. O Corinthians caiu no grupo está o grupo do Corinthians, como vocês podem ver, e o Cruzeiro foi o pior grupo de todos, porque o Corinthians também caiu no grupo chato, na minha visão. O nosso grupo é médio, mas acho que o Palmeiras tem condição de sair desse grupo sem derrota. E o grupo do Cruzeiro é o pior. Boca Juniors, Universidade Católica e o Barcelona de Guayaquil. Os caras que já não estão numa fase boa, Arthur Jorge chegando lá agora para esse jogo já do Brasileirão contra o Santos. Então essa é a fase de grupo da Libertadores, daqui a pouco vai começar, porque tem que acelerar que daqui a pouco tem Copa do Mundo, né? Tamo junto, galera, grande abraço, qualquer novidade estarei de volta. E Corinthians, paga lá que o presidente da Conmebol tá cobrando vocês, viu, seu Madruga do futebol. Um abraço, galera, valeu.